Se você está com sua Bíblia, você pode abrir em Atos capítulo 20. Então vamos ler a partir do versículo 17. Atos 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Graças a Deus pela leitura da sua palavra e que o Senhor nos conceda da sua bênção nesse momento. Então, irmãos, todos nós sabemos, o apóstolo Paulo foi realmente gigante quando o assunto era a proclamação do Evangelho e cuidado do rebanho. Paulo tanto tinha um zelo amoroso a ponto de se desgastar, de abrir mão de si mesmo, de abrir mão dos seus direitos, para realmente fazer de tudo pela congregação dos irmãos. Ao mesmo tempo, ele era firme para proteger o rebanho de todas as investidas de Satanás, que seja sorrateiramente, seja às vezes até abertamente, penetra no meio do rebanho para devorar aqueles que estão incautos, não é? Incautos. Então o apóstolo Paulo, de fato, ele é muito zeloso, muito cuidadoso com a igreja. E esse cuidado do apóstolo Paulo pela igreja resultou na edificação e na preservação de muitas igrejas, tanto na Ásia como até mesmo na Europa, em atravessando a Ásia para a Europa, entrando pela Macedônia, pela Acaia. E então provavelmente chegando até, alguns sugerem que ele chegou até a Espanha, hein? Passando por Roma, chegando até a Espanha, pelo menos até Roma. O apóstolo Paulo, ele estendeu seu ministério tanto na região da Palestina,
Então, uma área muito abrangente. Se você realmente pegar no mapa e verificar as viagens do apóstolo Paulo, é incrível como este homem percorreu uma vasta região, proclamando o evangelho do reino, salvando pecadores do pecado pela pregação, edificando igrejas, ordenando novos oficiais nessas igrejas, nas viagens subsequentes que ele fez. E Atos capítulo 20 nos coloca no contexto de uma dessas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado por meio da pregação, a igreja de Éfeso. E ele chega a dizer aqui que ele, por 3 anos, né, ele labutou no meio dos irmãos para que os irmãos realmente recebessem. No versículo 31 ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de guiar e mostrar com lágrimas a cada um. Então, essa igreja de Éfeso foi uma igreja bem promissora na região da Ásia Menor. E agora é interessante porque nós já estamos no capítulo 20, estamos nos aproximando do ministério do apóstolo Paulo, pelo menos pelo registro de Atos dos Apóstolos. Ele está descendo para Jerusalém e ele sabe que ele não espera que ele vai ter muito mais oportunidade para proclamar o Evangelho. E até mesmo disse, a única coisa que ele tem certeza pelo Espírito Santo é que de cidade em cidade lhe esperam cadeias e perseguições, especialmente por causa dos judeus. E é curioso, porque o apóstolo Paulo, ele nessa última viagem, ele quer dirigir as últimas palavras aos presbíteros de Éfeso, uma igreja que havia realmente se fortificado muito naquela região da Ásia Menor. E o apóstolo Paulo, então, não quis voltar para Jerusalém sem ter mais uma conversa com os presbíteros de Éfeso e assim dar as últimas recomendações. Mas ele queria realmente chegar em Jerusalém antes da festa. Então ele sabia que se ele parasse em Éfeso, depois de 3 anos de trabalho, com tantas amizades, com uma igreja realmente bem apegada a ele, seria difícil ele passar poucos dias ali. Ele não queria realmente perder tempo. Por causa disso, o que ele faz? Se você pegar no mapa, você vai notar. Ele está descendo, então ele passa de Éfeso e para no porto seguinte, na cidade de Mileto. Uma cidade vizinha, próxima a Éfeso, mas ele evita parar em Éfeso, porque de fato seria difícil. Dona Maria chamando para tomar um cafezinho e compartilhar algum dom e ele negar. Seria muito difícil, dá para imaginar o coração do apóstolo Paulo. Então, ele prefere realmente evitar parar em Éfeso, passa direto, para na cidade seguinte. E de lá, então, como você pode ver no versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, ele espera em Mileto, e então os auxiliares da missão, junto com ele, vai até Éfeso e então chama os presbíteros para Mileto, e os presbíteros se deslocam até Mileto. Então em Mileto Paulo tem essa conversa com os presbíteros de Éfeso. Então, nessa conversa com os presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo então protesta diante deles todo o seu zelo, todo o seu cuidado, todo o seu comprometimento, todo o seu desgaste nos 3 anos de trabalho que ele realizou entre os irmãos de Éfeso. E no versículo 28, então, ele diz uma coisa que é importante para o tema que nós estamos tratando. Ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, quando estamos tratando do assunto do cuidado do rebanho, isso tem várias facetas, né? A gente pode pensar sobre o próprio ministro, os próprios presbíteros, eles também são ovelhas, eles também precisam ser cuidados. De vez em quando isso é uma tarefa difícil, os presbíteros estão trabalhando no cuidado do rebanho e às vezes até se esquecem deles mesmos.
mas é muito importante quando os próprios oficiais da igreja também estão se visitando, porque eles são ovelhas e eles também precisam do cuidado pastoral. Podemos pensar sobre as famílias desses oficiais, que a gente sabe, as famílias elas têm de viver uma vida exemplar junto com esses oficiais e muitas vezes elas tendem a sofrer mais pressão do que as demais famílias da congregação. Mas pensando então de forma mais geral sobre os membros da congregação, o apóstolo Paulo diz que os presbíteros da igreja, então você vê no versículo 17, são os presbíteros que ele manda chamar, e agora no versículo 28, ele diz duas coisas sobre os presbíteros. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, esses dois termos, eles designam muito mais a atividade dos presbíteros do que propriamente o cargo que eles exercem. Porque como o cargo, como ofício, como a função, eles são presbíteros. Então, isso já está dito no versículo 17. E é a palavra usada recorrentemente para se referir a esses homens que foram separados por Deus para cuidar do rebanho. Então, quando o versículo 28 fala sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, a palavra bispo, episcopos em grego, tem a ver com visão, hein? Scopus tem a ver com a visão, e esse prefixo, essa preposição ep no grego, colocado acima, muitas vezes essa palavra tem sido traduzida como supervisores, hein? Aquele que está com a supervisão do rebanho, aquele que está acima do rebanho e que está observando o rebanho inteiro, né? Ele está numa posição que ele tem todo o rebanho no seu campo de visão e pode tanto observar se alguma ovelha está saindo do aprisco, se algum animal está adentrando ao aprisco, ou o que está acontecendo aqui dentro, se tem ovelhas que estão brigando uma com a outra, né? Então, essa posição de episcopos é uma posição que dá ao presbítero a condição de observar todo o rebanho. E ele fala ainda, mas para que isso? Não é só para ficar observando, não é somente como um administrador, você está vendo, identificando, então das ordens, um faz isso, o outro faz aquilo, e ele não se envolve diretamente. Não. Os presbíteros são exatamente os pastores, são exatamente aqueles que se envolvem no trabalho do rebanho. Eles estão numa posição de supervisor para observar, a fim de que eles possam se aproximar ao rebanho, conhecendo o rebanho, para tratar o rebanho naquilo que está acontecendo. Isso é interessante porque algumas igrejas, até mesmo de tradição reformada, e a gente pode mencionar a Holanda, por exemplo, nesse momento, o ofício de presbítero começa a sofrer o impacto que a cultura holandesa está trazendo sobre várias áreas da igreja. A gente sabe que muitas igrejas reformadas na Holanda estão sofrendo quando o assunto é os ofícios, por exemplo, a abertura dos ofícios às mulheres. Tem igrejas reformadas na Holanda que já abriram. Quando o assunto é homossexualismo, então eles têm tido uma visão muito longe daquilo que historicamente tem marcado as doutrinas reformadas. E quando se fala sobre o trabalho do presbítero, exatamente nesse ponto que nós estamos tocando, isso também, infelizmente, está acontecendo na Holanda, porque eles estão diminuindo o ofício de presbítero. Por exemplo,
por colocar a atividade de ponta na mão de outras pessoas que não têm ofício, e muitas vezes o presbítero é aquele que vai coordenar esses trabalhos. Então, o presbítero, como o oficial, ele está no olhar de supervisão e direcionando pessoas para realizar trabalho com outras. Então essa família vai cuidar daquela, esse homem aqui vai cuidar daquele grupo de pessoas, e o presbítero está aqui mais como um administrador coordenando os trabalhos e atrás, de vez em quando até atrás do birô, preenchendo os relatórios para apresentar na reunião. Isso realmente é bem fora daquilo que realmente nós estamos vendo como ofício de presbítero. Os presbíteros são aqueles que foram chamados para se envolver no rebanho, para se aproximar ao rebanho, para sentir o rebanho e para ser sentido pelo rebanho também, para ser reconhecido pelo rebanho como os seus pastores, né? Aquele que realmente está lá bem perto cuidando dele. Então, esses aspectos no ofício de presbítero, como o supervisor e como aquele que se envolve diretamente no trabalho com o rebanho. Eu quero avançar um pouquinho, deixa eu dizer só mais uma coisa sobre esse aspecto. Sobre esse aspecto, então, de supervisão, o presbítero realmente tem de compreender essa sua vocação. Ele precisa conhecer o rebanho, e ele precisa conhecer no sentido bem de particularidade, conhecer cada um no rebanho, conhecer cada família, conhecer os membros de cada família, os membros da igreja, até mesmo as crianças, como parte da aliança, como membros da aliança. Ele deve realmente chamar cada criança pelo seu nome, mas também ele deve conhecer o contexto de cada família, ele deve conhecer a história de cada família, para então poder lidar com as situações do dia a dia que essas famílias passam. Então, você olhando de cima, você tem uma visão importante, que é a visão global do rebanho, justamente para que você possa perceber como o rebanho está funcionando coletivamente. Mas você não pode ficar só com isso, você tem que realmente descer até o meio do rebanho para conhecer os detalhes na particularidade também. Isso vai tocar num ponto que nós vamos falar ainda brevemente, que é o tema das visitas pastorais, hein? Onde os presbíteros e diáconos, e o pastor está junto com o presbítero, o ministro da palavra está junto com o presbítero como pastores do rebanho, mas também os diáconos, ambos estão conhecendo a congregação por meio das visitas. Isso também eu vou falar brevemente em seguida. Então, esse cuidado pastoral que o apóstolo Paulo teve, como ele mesmo diz aqui, no versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Então, o apóstolo Paulo, a sua prática de tanto as pregações públicas como as reuniões de adoração da igreja, mas também nos seus contatos com o rebanho, nas reuniões domésticas, nas visitas às casas, Paulo mantinha assim um trabalho efetivo no meio do rebanho. Então, essa prática de se aproximar ao rebanho, e não apenas de estar apenas olhando ao longo o rebanho, mas realmente se envolvendo, era a prática apostólica, particularmente visível aqui no ministério do apóstolo Paulo. E, infelizmente, a gente sabe que ao longo dos séculos seguintes à era dos apóstolos, a igreja foi progressivamente diminuindo o ímpeto desse cuidado com os membros, em se aproximar aos membros e conhecer aos membros e pastorear os membros e cuidar dos membros. Isso foi progressivamente diminuindo. É claro que não devemos pensar que na Idade Média isso foi completamente abandonado. Nós conhecemos histórias de grandes homens que realmente dedicaram a sua vida a buscar o rebanho, a
se aproximar ao rebanho, a conhecer a história de cada rebanho e até de manter prática pastoral mesmo. Mas também não pode ser negado que, em boa medida, essa prática foi se perdendo ao longo dos séculos seguintes e uma nova prática foi sendo estabelecida no lugar dela, que era a prática do confessionário, né? Existe uma razão ligada com isso, que é o fato de que, estou vendo ali, irmão, o presbítero Kleber, o presbítero de cheirar ovelhas. É verdade, é isso mesmo. A prática do confessionário está bem ligada com o fato de que, ao longo do tempo, o prédio da igreja, o templo na Igreja Católica Romana, foi ganhando cada vez mais expressão e mais importância. Você pode observar isso nas construções, as construções impressionantes, né? Aquelas construções que era para que o fiel, quando estivesse dentro do prédio, ele se perdesse lá dentro, ele se sentisse como se estivesse no céu, né? Na imensidão do céu. Então aquela imponência, aquela beleza, os altares de ouro, aquelas imagens belas, tudo realmente para dar aos fiéis aquela sensação de que eles estão no céu. Então, nesse sentido, então, quanto mais vai adiantando a história da igreja e o prédio vai ganhando cada vez mais força, mais vigor, é ali que o sacrifício de Cristo está acontecendo na missa, então é ali também que a conversa pastoral vai acontecer. Então, há uma mudança de pêndulo, porque ao invés de os pastores irem até o rebanho, procurar o rebanho, se aproximar do rebanho, como o presbítero Kleber sugeriu aqui, agora ele corrigiu, ele botou aqui, o presbítero deve cheirar a ovelha, tá certo. Então, mas é assim mesmo, viu? Porque antigamente o pastor realmente estava indo para se esfregar, digamos assim, na ovelha, para realmente ficar o cheiro dele na ovelha, e ele também cheirar a ovelha, o que era identificado por outras ovelhas. Então essa prática foi aos poucos sendo substituída pela prática do confessionário da igreja, porque agora, com o entendimento de que a igreja era um lugar especial, aquele prédio lá era realmente a igreja de Deus, era o lugar onde Deus habitava. Tanto era assim que você deve perceber, e ainda hoje os fiéis católicos romanos, quando ele entra dentro do prédio, não precisa estar acontecendo missa para eles dobrarem os joelhos, fazerem sua reza e se dirigir a Deus, como se Deus estivesse de um modo especial no prédio, né? Como se o prédio estivesse impregnado da presença especial de Deus, e então aquela ideia de Deus estar presente na reunião do povo de Deus foi em certa medida diminuído pela ideia de que Deus está impregnando o prédio. E isso realmente foi uma influência forte e ainda mostra essa influência, mas particularmente acerca do confessionário. Então, que lugar melhor para conversar com os fiéis, para ouvi-lo e para que os fiéis ouçam os conselhos do padre, né? do pastor, senão no prédio da igreja. Então a prática de visitação foi diminuindo até se perder completamente para a prática estabelecida do confessionário. Então isso foi uma grande mudança, e naquela altura a igreja realmente praticamente perdeu, não é? Aquele contato pastoral com o rebanho mais próximo. Agora a igreja tinha um contato, a liderança, o padre tinha um contato mais visual na hora da homilia, e tinha um contato ofuscado pela barreira que estava entre ele e o confessor, aquela pessoa que estava procurando o padre para se confessar, ali naquela barreira do confessionário. Embora ele tivesse alguma visão, mas você vê a ovelha não tem mais aquele contato com o pastor. Então, aí Lutero
Ele não modificou muito essa situação, não. Ele não via muito problema com o confessionário, não. Embora ele manteve a prática de visitar os membros, ele não deixou de fazer isso, mas ele também não alterou muito essa situação na igreja com o confessionário. Realmente é Calvino que vai sacudir realmente o trabalho pastoral na igreja. Calvino vai restabelecer, e ele é o grande responsável por sistematizar os ofícios na igreja. Então, vai restabelecer aos presbíteros aquilo que é o seu dever bíblico, vai restabelecer ao diácono aquilo que é o seu dever bíblico, vai restabelecer ao ministro da palavra aquilo que é o seu dever bíblico. Então, Calvino realmente ele está recuperando esse ministério pastoral, esse ministério do cuidado do rebanho, tanto naquilo que cabe aos presbíteros como naquilo que cabe aos diáconos. Uma pequena distinção, então, para a gente compreender o trabalho dos presbíteros e dos diáconos. O presbítero, com o ministro da palavra, ele está trabalhando o coração dos membros, né? Então, tem a ver com a fidelidade dos membros à palavra de Deus, a fidelidade dos membros na fé que ele confessou diante da congregação. Então, se você imaginar, então, nós somos um grande rebanho. Eu coloquei essa imagem na divulgação da palestra desse assunto de hoje. Então, imagina aquele rebanho conduzindo, assim é o povo de Deus rumo ao céu. Mas imagine que, então, nesse rebanho tem algumas ovelhas que querem muito chegar lá, estão amando o dia de chegar lá e querem muito isso, só desejam isso, louvam a Deus por isso, mas algumas estão doentes, outras estão cansadas, outras estão velhas demais, outras estão machucadas, aleijadas. Então, essas ovelhas, embora ela esteja com o coração cheio de desejo de estar lá, eles têm algumas limitações temporais, alguns impedimentos, algumas dificuldades temporais que precisam ser socorridas para que eles possam alegremente continuar a sua jornada. Então, esse aspecto temporal da caminhada do rebanho rumo a Canaã Celestial é o trabalho dos diáconos. Então, o trabalho dos diáconos é justamente remover esses obstáculos temporais que, eventualmente, podem dificultar a caminhada do crente, provocando tristeza, causando impedimento para que ele prossiga junto com a caminhada. Já o ministro da palavra com o presbítero, ele realmente está trabalhando o coração. Ele está realmente animando, relembrando as promessas que Deus faz quando nós chegarmos lá no céu, para manter animado o povo de Deus e, eventualmente, para animar e encorajar aqueles que talvez já estejam perdendo o vigor da sua fé e, de vez em quando, até mesmo aqueles que já perderam aquele amor, estão se afastando do rebanho, estão saindo do rebanho, estão se afastando do restante que está caminhando para Canaã. Então, o presbítero é aquele que vai lutar para trazer esse rebanho de volta. Aqueles que estão saindo pela disciplina, ele está trazendo esse rebanho de volta. Aqueles que estão aqui dentro caminhando, eles estão trabalhando para manter animado esses que estão na caminhada, e assim todos possam estar caminhando para Canaã. Então, isso é uma maneira de distinguir o trabalho pastoral dos presbíteros e ministros da palavra e aquele trabalho pastoral dos diáconos no cuidado temporal. Por isso, costumamos chamar o trabalho do diácono de serviço de misericórdia, de socorro, né, aos necessitados, enquanto que os presbíteros realmente estão realizando o trabalho pastoral, cuidando do coração do rebanho. Então, observe que o trabalho de presbítero e diácono se combinam, hein? Não, é triste às vezes pensar que pessoas estão tratando o trabalho dos diáconos como se não fossem espirituais. O trabalho espiritual é o trabalho pastoral dos presbíteros. O trabalho do diácono é cuidar de dinheiro. Não tem nada disso. O trabalho do diácono
é um trabalho pastoral, um trabalho espiritual, porém de uma natureza diferente do presbítero e do ministro. E entre o presbítero e o ministro, os presbíteros estão mais próximos ainda do rebanho, porque durante a semana, mais efetivamente, são os presbíteros que estão visitando o rebanho, indo à casa dos membros para avaliar, para cuidar, para encorajar, para estimular, para ensinar. E o trabalho do ministro é mais especificamente no púlpito, por meio da proclamação que ele está efetivamente cumprindo a sua vocação primeira no pastoreamento do rebanho. Embora os ministros da palavra trabalhem junto com os presbíteros, no trabalho de visitação, e os presbíteros trabalham junto com o ministro da palavra na supervisão da pregação. Então, os dois trabalhos realmente estão combinados, mas cada um tem um trabalho primeiro. O trabalho primeiro do ministro da palavra é pregação. Pregação e ensino. O trabalho primeiro dos presbíteros é visitação. Então, os presbíteros estão no culto, já ali supervisionando o rebanho e recebendo a palavra que ele vai levar à casa dos membros. Então, o Calvino e as igrejas da Reforma realmente lutaram para recuperar o ofício pastoral no meio do rebanho. Então foi uma grande luta e, pela graça de Deus, as igrejas da Reforma conseguiram isso. Em boa medida, o trabalho de presbítero, o trabalho de ministro da palavra, o trabalho de diácono foi recuperado. Porém, mais uma vez, a gente infelizmente experimenta uma situação onde o trabalho pastoral mais uma vez está entrando em decadência. Isso é muito triste, Nós vivemos épocas em que mais uma vez a igreja está se afastando daquele contato com os membros, e hoje em dia, infelizmente, nem confessionário. Muitas igrejas nem têm as visitas pastorais, nem tem um tipo de confessionário na igreja, ou um gabinete pastoral onde possa receber os membros. E muitas vezes o membro da congregação, para conseguir falar com o seu pastor, tem que passar pelo crivo da secretária, que vai ver se consegue uma agenda para a semana que vem, e quando chega, às vezes, outras necessidades acabam dificultando isso, e na prática acaba não acontecendo. Talvez vocês conheçam isso de perto, hein? Eu vim do movimento evangélico e eu reconheço bem de perto isso. Infelizmente, os presbíteros e ministros da palavra não conhecem mais qual é o seu trabalho no meio do rebanho. Eles não sabem que eles precisam conhecer o rebanho, a necessidade do rebanho, para que ele possa aplicar o remédio apropriado ao rebanho, e para que possa também alimentar o rebanho com o alimento que seja apropriado. E eles também devem proteger o rebanho de todo ataque de Satanás que vem de todos os lados, né? Quando eu estava no seminário ainda, o pastor Kennedy uma vez mencionou uma situação numa igreja lá na África, um trabalho missionário na África, não sei exatamente o país. O presbítero ele ficava com tipo uma bengalinha assim na mão e no culto, e eles ficavam em pé nas laterais assim do prédiozinho bem simples da igreja, e quando os membros estavam às vezes cochilando, ele ia lá e batia com a vara na cabeça do membro para acordar: presta atenção, uma hora do culto, hora da pregação. Eu acho que em muitas igrejas hoje esse presbítero teria muito trabalho, viu? Porque muitas vezes pessoas realmente às vezes estão de corpo presente no culto, mas foram arrebatados pelo sono. Isso é muito triste, porque isso mostra realmente
a importância que nós damos ao culto quando agimos dessa maneira. Hein? Nós temos que realmente aprender sobre reverência ao culto e sobre o que está acontecendo ali. Hein? Quando nós compreendemos isso, nós costumamos dar mais valor. Então nós precisamos, mais uma vez, chamar a igreja de volta à prática bíblica do pastoreamento do rebanho. Presbíteros não foram chamados para ocupar um assento no púlpito. Presbíteros não foram chamados para pregar, embora eventualmente a necessidade muitas vezes exige que o presbítero possa fazer o trabalho que o ministro da palavra deveria estar fazendo lá. Mas, não é o trabalho primeiro dele. O trabalho primeiro do presbítero é cuidar do rebanho. Então, ele deve conhecer o rebanho. Então, visitando, ele vai conhecer o contexto, a realidade de cada membro da congregação. Ele também deve proteger o rebanho do falso ensino, que muitas vezes adentra na igreja, e ele deve fazer isso também por favorecer o trabalho do ministro, que é o homem que foi chamado para proclamar as verdades de Deus no meio da congregação. Então, de um lado, ele está lá trabalhando e aconselhando e incentivando o seu ministro, ajudando o seu ministro a se desenvolver nesse trabalho de proclamação do Evangelho. Do outro lado, ele também está supervisionando a pregação para proteger o rebanho de qualquer desvio que o ministro possa, sem intenção ou mesmo intencionalmente. A maioria das vezes, quando acontece, é intencionalmente. São ministros que já estão sendo corrompidos pelas mentiras de Satanás e querem introduzir essas mentiras no meio da congregação. Então, cabe aos presbíteros realmente proteger a igreja desses falsos ensinos. Os presbíteros têm uma responsabilidade tremenda. Mas a própria congregação também, o próprio rebanho, ele tem o Espírito de Cristo. O rebanho, eles não são completamente passivos. Cada membro, cada irmão, cada irmã tem o Espírito de Cristo e deve buscar a graça do Senhor para viver. Porque um aspecto que eu não tenho condição de tratar hoje aqui é a função capacitadora dos ofícios especiais aos ofícios gerais, para que cada membro possa cumprir a sua vocação. Então, isso a partir de Efésios a gente aprende isso, Efésios 4. Então, os membros do corpo de Cristo têm o Espírito Santo. Então, eles não devem esperar que os oficiais da igreja vão realizar todo o trabalho. Eles têm que lutar contra as suas próprias fraquezas para viverem vidas agradáveis a Deus e assim serem motivo de encorajamento para os presbíteros, diáconos, ministros da palavra que trabalham no meio dele, e para não tornar o trabalho desse servo de Deus ainda mais pesado do que já é, por causa de todo o cuidado e de todo o zelo que eles devem mostrar para com o rebanho de Jesus Cristo. Então, nós, como membros em geral, devemos também ter consciência de que nós devemos buscar a graça de Deus, devemos ser zelosos em aprender qual é a vontade de Deus, devemos lutar contra os nossos pecados, por isso devemos orar ao Senhor, buscando o favor do Senhor, para que realmente a nossa congregação possa experimentar dias melhores. Então, quando nós pensamos sobre a igreja, sobre a congregação dos membros, não é só uma questão de nos reunirmos no domingo para prestarmos culto a Deus, mas é uma questão de vivermos como igreja de Cristo o restante da semana, mantendo comunhão um com os outros e também influenciando o mundo com a nossa vida transformada e nos protegendo um ao outro de qualquer ameaça que venha de fora para dentro. E entre nós, como membros da congregação, é um outro tema isso, que é o tema da disciplina, nós devemos também nos esforçarmos para viver em paz entre nós, entre os membros da congregação. Assim nós, de fato, provaremos do cuidado do Supremo Pastor Jesus Cristo, né? Que por meio do seu Espírito operando em nossos corações e por meio
desses oficiais especiais na congregação, ministro, presbítero e diácono, o Senhor assim mostra o seu cuidado para conosco.